Muito bom. Então, mais uma aula para a gente falar de imunobiológicos, uma introdução, né, aos imunobiológicos, um entendimento geral do que são os imunobiológicos. E em breve eu vou falar de vacinação, cirurgia, gravidez. A gente vai chegar em todos esses pontos. Então, a gente está aqui neste slide, a gente parou na última aula, em que eu mostrava as moléculas, né, dos primórdios ali de 15, 20 anos atrás. Infliximab, uma excelente medicação que a gente usou, mas tinha que fazer EV, anticorpo quimérico, um pedação da molécula era murino, era do rato e provocava reações, então o paciente tinha que ficar 2, 3 horas no centro de infusão. Hoje esta não é mais uma preocupação para você, o paciente não tem reação quando ele faz o imunobiológico subcutâneo, hoje as moléculas estão muito aprimoradas, então esta não é mais uma preocupação para você. Se este era um medo que você tinha na hora de prescrever imunobiológico, esqueça. Aí depois a gente tem os anticorpos que são humanos, um adalimumab, é todo humano. E a gente tem, aqui na última coluna em cinza, anticorpos anti-interleucina. Né? O ustekinumab veio revolucionar o mercado, né? Porque a gente passou a ter um perfil de segurança muito grande, uma posologia cômoda, manutenção a cada 12 semanas, uma excelente opção terapêutica, né? Como eu disse na última aula, eu não vou aqui ficar discutindo com vocês a escolha dos imunobiológicos. Eu tenho até um slide bem irônico que eu vou terminar lá pela nossa quarta, quinta aula falando dos imunobiológicos. É um slide bem irônico, assim, é uma árvore com muitos ramos e que aí eu ironizo, assim, olha que fácil que é para escolher o imunobiológico. Mas vou te dar uma dica desde já. Quer tratar psoríase? Escolhe um imunobiológico e usa este. Quando eventualmente este imunobiológico não servir, aí você vai tentar aprender o uso de um outro imunobiológico. Então, por exemplo, você está usando o ustekinumab. Então, mas o meu paciente ele tem uma artrite no esqueleto axial, na coluna, não vai responder tão bem. Qual seria o imunobiológico para eu usar? Então, é um adalimumab, é um secukinumab. E aí você vai estudar o adalimumab, o secukinumab e vai escolher um outro imunobiológico. Mas veja, boa parte dos pacientes você vai conseguir atender muito bem com o ustekinumab. 30% a 40% dos pacientes de psoríase têm artrite, ok? Então significa que 60%, 70% não tem artrite. Portanto, o ustekinumab vai ser ótimo. Né? Vai ser perfeito. O ustekinumab até funciona para uma artrite periférica de início mais recente, né? Mas não é tão bom para uma artrite axial. Mas, de qualquer forma, o ustekinumab, guardou ali, serve muito bem. Vai tratar 60% a 70% dos seus pacientes psoriásicos. Guardou um imunobiológico. Não trabalha em São Paulo? O ustekinumab tem biosimilar. Provavelmente no município onde você trabalha vão comprar o biosimilar, não vão encher tanto o teu saco com relação a custo, porque o custo do biosimilar é muito menor, não tem que pagar o custo do desenvolvimento, né, da droga. Agora, falei do infliximab, que um pedação da molécula vinha do rato, aí falei do ustekinumab, que é todo humano, né, o adalimumab, todo humano. Significa que hoje, então, a gente abriu mão desse pedaço da molécula do rato? Não. Por exemplo, esse daqui é o esquema da molécula do Xolair, omalizumab, que é usado para tratar urticária, excelente medicação, 88% dos pacientes têm uma resposta muito boa, né? Esse daqui é um imunobiológico que você me fala assim, eu nunca prescrevi nenhum imunobiológico. Quero prescrever um imunobiológico, Ricardo, que não enche o saco. Omalizumab, não tenho nenhum conflito de interesse. Omalizumab para urticária vai super bem. Na bula está escrito que nem precisa pedir os exames para você iniciar o tratamento. E olha só, na parte FAB da molécula, você tem aqui um pedacinho que veio do rato, que aumenta a afinidade da molécula pela IgE, né? Inclusive o omalizumab não funciona bem para os pacientes de urticária que têm IgE baixa, porque o alvo aqui é a IgE. E veja que eu aproveito então para te falar do entendimento da doença, né? E a gente tem alvos muito específicos, não é prescrever imunobiológico não é igual prescrever prednisona. Se você pegar o Xolair, o omalizumab, que é para tratar urticária, e der para alguém que tem psoríase, hidradenite, não vai funcionar, né? Porque o alvo é a IgE, não é um anti-inflamatório, imunossupressor inespecífico, não, tem um alvo muito específico. É interessante pensar que a gente tem várias imunoglobulinas no nosso corpo, né? IgM, IgD, IgG, IgA, IgE. Por que você escolheu a IgG? Então, a IgG tem um perfil muito bom para nós. É uma molécula
simples, como a gente vê aqui, tão simples, por exemplo, como a IgD. Só que a IgD dura pouco, a IgD não tem esse perfil de ação, tem um perfil mais de receptor. Então, IgG, que tem uma meia-vida longa, foi o objeto do estudo, foi aquilo que se desenvolveu, não é, para tratar as doenças na dermatologia. O que é o imunobiológico? Como eu falei lá na primeira aula, uma molécula produzida numa usina. Tem lá um reator com células imortalizadas que vão produzir várias substâncias, dentre elas anticorpos. Essas células que estão lá no reator são células todas iguais. As moléculas de anticorpo produzidas por essas células são todas iguais. Então o que você tem são os anticorpos monoclonais. Esse MAB que a gente tem nos nomes dos imunobiológicos, o ustekinumab, né? Este MAB é de monoclonal antibody, anticorpo monoclonal. Significa que todas as moléculas do anticorpo são iguais, se ligam no mesmo epítopo do alvo. Quando você produz anticorpo aí contra uma determinada doença, né? Você tomou vacina lá para dengue, aí você vai produzir anticorpos contra o vírus. Você produz anticorpos diferentes, capazes de se ligar, às vezes na mesma proteína, mas em diferentes epítopos, em diferentes pontos dessa proteína. O que acontece com o anticorpo monoclonal é que você vai ter sempre a mesma molécula produzida contra o mesmo alvo, no mesmo local ali daquela proteína, o anticorpo vai se ligar. Então, confere a você uma grande especificidade, né? E é difícil de fazer esta molécula sempre igual. Quem faz um medicamento biosimilar não faz a mesma molécula. Por isso é biosimilar. O efeito biológico é o mesmo, mas a molécula não é a mesma, né? Uma outra indústria teria muita dificuldade de fazer a mesma molécula que a Johnson fez, que a Novartis fez, teria esta dificuldade, né? Então por isso é um biosimilar. Muito bom. Aqueles primeiros imunobiológicos lá da década de 70, eles ativavam o complemento, e isto contribuía inclusive para haver uma forte reação no corpo do paciente quando recebia a medicação. Então, durava pouco porque a molécula era inteira do rato, ativava complemento produzindo resposta inflamatória, era uma catástrofe. Todas essas situações foram contornadas. Hoje os nossos imunobiológicos não ativam complemento ali pela via clássica, né? O UFC se ligando não sei o quê. Hoje não tem isto. Hoje a gente não ativa complemento. Hoje a molécula é muito mais compatível com o ser humano. Então, veja, vá afastando todas essas ideias aí que você tem de que vai ter reação usando imunobiológico, que todos eles são EV, porque a grande maioria hoje é subcutâneo. A grande maioria hoje tem uma facilidade posológica, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, né? Vá afastando todas essas ideias, absorva a possibilidade de você prescrever imunobiológico. Te coloca numa posição de destaque, como eu falei na aula anterior, em torno de 5% dos dermatologistas sabem manejar os imunobiológicos. Te coloca numa posição muito confortável na conversa com o paciente até. Sabe, quando você vai discutir protetor solar ou creme para envelhecimento, o paciente traz um monte de conceito de casa e às vezes conceitos errados. Aqui, só você vai saber o que fazer. O paciente ele vai ficar ali de ouvinte, cabe a você explicar bem, e ele não traz de casa ideias. É uma situação difícil na consulta, quando o paciente traz de casa as próprias ideias e muitas vezes ele não quer abrir mão das ideias dele. Ele busca no médico uma validação, uma confirmação das ideias que ele trouxe de casa. Isso causa altos transtornos nas nossas consultas, né? O paciente querer ser validado na consulta médica, ele quer ouvir que ele estava certo. Poxa, mas então, por que veio na consulta médica, né? Se já tinha toda uma certeza, né? E aqui a gente contorna isto, porque é um assunto hermético para nós médicos, imagina para o paciente, né? Enfim, uma camada diferente da consulta que eu discuto aqui no ambulatório. Prescrição de imunobiológicos te proporciona uma paz no seu trabalho. Sem contar que os resultados são fantásticos, assim, você como clínico ganha vários presentes do paciente porque o paciente fica feliz com o resultado. Então, os anticorpos de segunda geração, né, não aqueles da década de 70,
só do rato. Os de segunda geração já começam a ser combinações. Então aí você tem quimérico, por exemplo, infliximab, um pedaço da molécula ali, FC, veio do rato, FAB veio do rato e o FC do ser humano. FC humano e o FAB veio do rato, quimérico. Metade da molécula mais ou menos do rato, metade da molécula do ser humano. Aí você tem os humanizados, que uma pontinha ali é que veio do rato. E tem os completamente humanos. Estes anticorpos, né, desta segunda geração, eles não ativam complemento, as moléculas são melhor toleradas pelo nosso corpo, diminui a chance de você produzir anticorpo contra a medicação, contra o anticorpo monoclonal. A gente tem, na realidade, que lembrar, inclusive, que a gente já está familiarizado com os anticorpos monoclonais. Quando a gente faz imunohistoquímica, por exemplo, para o diagnóstico do melanoma, veja só, você vai lá e fala, então quero saber se isso daqui é um melanoma, porque é um tumor muito indiferenciado, vou fazer imunohistoquímica. Você vai usar anticorpo monoclonal contra a proteína S100, HMB45, melan-A, para ver se aquilo ali é um melanócito de melanoma. Então, você já usava anticorpo monoclonal antes. É que você não usava com fins terapêuticos. Estou falando um pouco da nomenclatura e aqui vale a pena fazer uma parte, né? A gente tem então que a parte MAB do nome do imunobiológico significa monoclonal antibody. EPT, de proteína de fusão, etanercept, uma proteína de fusão, o Enbrel, que é o imunobiológico de criança na psoríase no SUS. Aí você teria a letra ali do meio. U para anticorpo de células humanas, O de camundongo, E de hamster, I de primata, A de rato. Você teria ainda no nome ZU, que é de humanizado, um pedacinho ali da molécula hemonina. Então, omalizumab seria um anticorpo anti-interleucina 17 humanizado. Só que esta nomenclatura aqui, com mais de 800 biológicos, ela está se tornando inviável. Então, a nomenclatura, sinto muito dizer, ao invés de simplificar, vai complicar. Este sufixo MAB vai ser substituído por TUG, BART, MIG, MENT, sufixos que vão ter uma correspondência também com a estrutura da molécula. Então, vai ficar mais complexo daqui por diante o que você vai ver de nomes de novos biológicos, né? E mesmo essa questão da origem animal ou não vai ser deixada de lado. Por quê? Porque mesmo quando é de origem animal, você atinge um grau de pureza, um grau de semelhança com as moléculas humanas que já não torna mais aquele imunobiológico que foi feito com um pedaço de molécula murina, já não torna aquilo tão antigênico, tão prejudicial para o corpo do ser humano. Atingimos esse nível de desenvolvimento em que, mesmo que um pedaço da molécula não seja do ser humano, você não tem uma reação a isto, né? Importante de guardar todas essas coisas. Imunobiológico é medicação altamente segura, né? Não tem nada de relação com o fígado, não tem nada de relação com o rim, porque a eliminação, inclusive, é pelo sistema retículo endotelial, suas células da glia, baço, fígado, linfonodos, medula óssea, sistema retículo endotelial, não tem metabolização hepática e eliminação renal. Não, não é isto. Sistema retículo endotelial que elimina. Então, se você não tiver fígado e não tiver rim, pode tomar medicação, pode fazer uso do imunobiológico. Na nossa próxima aula, a gente vai discutir um pouco aqui dos alvos, como eles foram pensados, em particular no caso da psoríase, que é aquela doença em que a maior parte dos dermatologistas acaba principiando o uso dos imunobiológicos.